Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Jus Nova para você. Você por acaso já ouviu que o regime de convivência com o menor será de tal dia e tal dia, de tal hora, e que a guarda estabelecida será tal, funcionará da seguinte maneira e tal e tal e tal? Se você já ouviu esses dizeres de um juiz, ou de um advogado, ou de um mediador, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai conversar sobre todos esses assuntos que envolvem o regime de convivência. Na verdade, é o grande guarda-chuva divórcio e os seus subtemas, né? O regime de convivência é apenas um deles e hoje será o nosso assunto. Se você já passou por isso, se está interessado, já salva esse conteúdo, compartilha com seu amigo, sua amiga que você sabe que está nesse momento ou que pode vir a estar. Não deixa de fazer parte desse grande canal, dessa grande rede de apoio, né, de informação, que é extremamente necessária, né, de ser encaminhada aí para o maior número de pessoas possíveis. Então, vamos lá. Nosso assunto de hoje é o regime de convivência. E eu já começo falando esse termo, né? Regime de convivência. A maioria das pessoas conhecem esse termo por regime de visitas, né? E não convivência. Por que eu não gosto de falar visitas e sim convivência? Porque, na verdade, né, o genitor, ele não tem o direito de visita do seu filho, ele tem o direito de convivência com o seu filho, né? O pai ou uma mãe não vai visitar o seu filho, mas ele vai conviver com o seu filho. Isso muda completamente o entendimento de tudo o que a gente vai falar a partir de agora. Até porque essa convivência não é só um direito do menor, mas é também uma obrigação do genitor, ou seja, você não só deve ter isso estabelecido durante o seu divórcio, né, ou a sua dissolução de união estável, mas também lutar por isso, porque isso é uma obrigação sua, ou seja, isso está dentro do que a gente chama das atividades parentais, as atividades que decorrem do poder da parentalidade, ou seja, do exercício da autoridade da parentalidade, né? De ser pai ou mãe, falando aí de uma forma mais simples. Então, o que acontece, né? Na maioria das vezes, a gente pensa na guarda, né? Como o primeiro grande embate, né? Mas, assim, o que muita gente não sabe é que, independentemente da guarda que você tenha escolhido, você vai precisar também escolher um regime de convivência. Ou seja, a guarda não te libera desse tema. Você vai precisar chegar a um consenso sobre isso também. É claro que às vezes o consenso não é possível, a gente às vezes acaba sendo obrigado, né, por N razões a entrar na via judicial, mas aqui eu faço a minha ressalva para dizer o quanto importante é a gente se dedicar de fato, ativamente, e dedicação mesmo para a gente entrar pela via extrajudicial, ou seja, para se não colocar um processo judicial aí no meio desse conflito familiar. Tudo isso porque, né? É muito simples. Durante o nosso casamento, né, antes de você chegar à conclusão de que você de fato vai se divorciar ou que você de fato vai fazer a dissolução da união estável, você com certeza tenta algumas alternativas. Sejam as mais simples, né, de sentar, conversar, construir novas possibilidades dentro daquela relação, ou terapia de casal, ou de repente uma viagem para se esclarecerem as coisas, ter mais tempo para poder conversar com liberdade. Enfim, não importa, mas tem alguns caminhos que dá para se tentar melhorar a relação, melhorar a convivência em casal, né? E aí eu acho muito engraçado porque durante o matrimônio, durante a união estável, a gente vai atrás dessas opções para aprender a dialogar, para aprender a conviver, para aprender, tentar fazer dar certo, a grosso modo. Mas depois que a gente decide, né, depois que a gente faz a decisão do divórcio ou da dissolução da união estável, a gente não quer mais
tentar nada. A gente não quer mais aprender a conversar. A gente só quer simplesmente se livrar daquela pessoa, abolir aquela pessoa de preferência da nossa vida e que a gente não tenha mais a necessidade de ter que ficar trocando esse tipo de coisa com as pessoas. O que acontece é justamente ao contrário. Muitas vezes, depois do divórcio ou da dissolução da união estável, você vai precisar falar mais do que nunca com aquela pessoa. Você vai precisar trocar informação, trocar dúvidas, trocar medo, né, da educação dos filhos, dos valores que vão ser passados, de decisões importantes na vida dos menores, desde saúde, lazer, educação, enfim. Tem um mundaréu aí de coisa que você vai precisar decidir em conjunto com o outro genitor, né, ou a outra genitora. Então, você passar por um procedimento onde você vai aprender a dialogar de novo e como ex-casal é essencial para que essa engrenagem toda e para que essa adaptação nos moldes de uma nova família, né, aconteça de uma forma mais natural possível. Então, é importante fazer essa aprendizagem, o passo a passo, restabelecer essa convivência de uma forma mais pacífica possível e aprender, né? A verdade é essa, a gente tem que aprender a ser um casal divorciado, aprender a ser um casal com a dissolução da união estável. E isso tudo não acontece do dia para a noite, não é um passe de mágicas, não é fácil, é bastante complexo, precisa de fato querer fazer acontecer, se dedicar para isso, escolher as brigas que valem a pena, escolher o que realmente para você é importante, lutar por isso, mas também saber abrir mão do que é possível, porque a gente não vai conseguir ganhar tudo. Então, isso são só alguns pontos a serem pontuados neste tema, né? O regime de convivência ele é bastante complexo, precisa entender toda a necessidade da família, a forma como aquela família convive, né? Ou está a fim de conviver depois de haver o divórcio ou a dissolução de união estável, ou seja, a gente pensa muito na praticidade dos adultos, né? A questão da logística, a questão das necessidades, mas na verdade a gente tem que sempre priorizar o bem-estar do menor, né? O quanto vai ser importante para aquele menor poder ter a convivência com ambos os genitores, qual é a possibilidade dessa convivência para os adultos, né? Porque às vezes a criança pode ter uma necessidade, mas o adulto pode ter outra possibilidade. Então, tentar chegar num consenso nessa questão também é bastante importante, né? E entender principalmente que essa convivência não é só um direito do menor, mas é também uma obrigação dos pais, né? Dos genitores. Então, é uma via de mão dupla. Esse poder decorre do poder da autoridade parental e deve ser exercido. E você, como genitor, deve estimular o seu filho para que ele, né, ou ela, realmente, de fato, priorize essa convivência, né? Essa regra que vai ser estabelecida para que a família funcione como um todo, né? Hoje pode ser que você precise estimular mais a convivência com o outro genitor, em uma outra situação na sua vida pode ser que ocorra o oposto, que você precise do apoio do outro genitor para que essa convivência ocorra de maneira mais pacífica. Tudo isso, né, a mediação ela é tão interessante porque ela deixa cada família exercer essa necessidade de uma forma única e totalmente personalizada. Então, a gente consegue adaptar essas regras que no judiciário muitas vezes podem ser mais engessadas, a gente consegue ter tempo e dedicação suficiente para poder entender a necessidade que essa família tem e tentar arquitetar, né, estrategicamente uma forma para fazer essa engrenagem toda funcionar de acordo com a necessidade. Então, basicamente era isso para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse canal é uma via de mão totalmente dupla, então a gente entrega o conteúdo e a gente quer receber dúvidas, a gente quer receber sugestões. Estamos aqui para isso, abertos para isso. Então fiquem à vontade, espero que vocês tenham gostado. Obrigada!